Então, eu realmente eu optei por fazer tudo sozinha, sabe? E assim, foram 10 dias, né, que eu fiquei com o splint, né, dentro do nariz. Se você perguntar, Paty, você sentiu dor? Não senti dor. Eu senti um incômodo, que tinha algo no nariz, sabe? Mas não é dor. Dor é uma coisa, né? Sentir que tem algo é outra. Então, eu não senti dor. Eu estaria mentindo se eu falasse pra vocês que eu senti dor. Mentira, tá? Na hora de tirar, né, os pontos, e aí, como é que foi? Eu senti um pouco de dor nesses pontos aqui, ó, tá? Do lado de fora, um pouquinho, na hora que ele foi tirar o médico. Na hora que ele tirou de dentro os splint, ele puxou assim, ó. Gente, saiu limpo, saiu transparente. Eu não tive dor nenhuma, ele puxou. Porque eu vi muito vídeo na internet, né, no YouTube, gente comentando. Ai, mas nossa, na hora que o médico foi tirar, saiu os pelinhos, saiu os pontos juntos, sangue. Nossa, sofri muito. Gente, não por quê? É como eu disse pra vocês, eu lavava meu nariz 10 vezes por dia. Entende? Então, na hora que o médico tirou, ele fez isso aqui, ó. Foi fácil pra ele tirar, né? Porque tava muito limpo, tava muito lavado o meu nariz, né? Hoje você pode ver, eu não tenho marca nenhuma, né? E assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Eu não me arrependo. Então, o que eu quero dizer pra você? Se você tem algo no seu corpo, né, que te incomoda, né, ao ponto de te gerar uma baixa autoestima, te atrapalhar nas suas relações, te atrapalhar às vezes você fazer algo na internet, porque você tem que aparecer, né? Te atrapalhar às vezes um encontro, num relacionamento no seu corpo, né? Ai, eu não gosto às vezes de tirar uma peça de roupa na frente do meu marido, namorado, eu me sinto mal por conta disso, né? E aí tanto o homem como a mulher, né, também pode incomodar, né? Muitos homens fazendo rinoplastia, inclusive, eu vejo até no perfil do Dr. Tiago. E então, o que eu quero dizer com isso? Faz, sabe? Faz a cirurgia. Se for algo que incomoda pra você, faz. Ah, mas fulano não concorda, ciclano não concorda. Gente, mas é a sua saúde, é o seu corpo, sabe? Você resolvendo isso é algo a menos que você tira da sua vida, que você tira do seu caminho, sabe? É isso que eu quero dizer pra você. Então, imagina, você tem que se preocupar com o trabalho, você tem que se preocupar com o estudo, se você estuda, você tem que se preocupar com a sua casa, com os filhos, se você tem. Então, assim, você tem que se preocupar com muitas coisas na sua vida, entende? E aí, o seu corpo, né, é também algo para você se preocupar. Então, fora tudo que você também tem mais isso. Então, aquilo que você puder eliminar de problema da sua vida, elimina. Você vai deixar sua vida mais leve. Você vai conseguir canalizar energia para outros projetos, para outras coisas na sua vida. Entende o que eu quero dizer? É isso. Então, mas fulano não concorda. Mas fulano não é você, sabe? Então, assim, você tem que pesar. Por exemplo, Paty, eu quero fazer uma cirurgia, sei lá, no olho. Tá? Levantar, abaixar. Se você passar com 3, 4 médicos e eles falarem, olha, o risco é de 70% de você perder a visão, o risco é muito grande. Aí vai depender de você, sabe? Mas assim, vai atrás de médico, marca consulta, corre atrás. Se você se sentir confortável, compartilha essa ideia com alguém que você confia. Eu compartilhei com uma amiga minha. Ai, nossa, mas escondeu da família. Ah, escondeu dos irmãos. Gente, eu não escondi de ninguém. Eu só não contei. Eu não menti pra ninguém. Eu não contei naquele momento. Eu saí da cirurgia, eu contei. Sabe? Eu não sou obrigada a todo momento ficar... Ó, família, tô indo lá na loja comprar um carro. Ó, família, estou indo lá comprar uma roupa. Sabe? Não é a família que pagou a minha cirurgia, entende? Se fosse meu pai, minha mãe, né, que tivessem pago, eu deveria satisfação para eles, né? Eu penso dessa forma. Se é o meu marido, um namorado, eu devo satisfação. A pessoa pagou a minha cirurgia, entende? Se eu tava, igual eu tava morando na casa dos meus pais, né? Na casa dos meus pais, do meu pai e da minha mãe.
a regra é deles, né? Então, se minha mãe falar, Patrícia, enquanto você estiver morando comigo, não tem cirurgia? Não tem cirurgia, a casa da minha mãe, não vou discutir, né? Ali pra mim, ela é autoridade. Agora, a partir do momento, né, que eu posso pagar a cirurgia, que eu moro na minha casa, então, as minhas regras, né? E assim, não foi para prejudicar ninguém, foi pelo contrário, para melhorar, né? Hoje eu tenho coragem de vir aqui, né, gravar vídeo na internet. Se eu tiver num podcast e eu tiver que virar assim de lado, eu viro, eu não tenho vergonha, né, de gravar de lado, de perfil, eu não tenho vergonha mais, por conta disso. Porque, gente, se eu não tivesse feito a cirurgia, se alguém me chamasse para participar de podcast, né, igual o Dani aqui do elenco da saúde, a pessoa ia falar para ele, ó, por favor, tá? Não pega do perfil, não. Nossa, Paty, então vai ter que mudar a câmera. Vai fazer um transtorno, né, na vida do pessoal que tem estúdio, porque eu não ia querer que me filmasse de perfil. Entende? Então, isso fez muito bem para mim, né? Isso melhorou minha autoestima. Eu me sinto bem, eu me sinto empoderada, eu me sinto, sabe, que eu sou bonita, entende? Que eu me acho. É isso, entendeu? Se eu perder outra coisa, hein? Olha, a dificuldade que eu tinha de prender cabelo por conta do nariz, né? Então, eu deixava o cabelo sempre solto, não ia fazer um coque. Se alguém falar, ai, prende o cabelo. Quantas vezes eu fui madrinha de casamento? Ai, vamos fazer um coque nesse cabelo. Ficar com esse vestido lindo, né? Com as costas abertas, vai valorizar, trançada. Eu falava, minha filha, que coque? Com nariz desse? Não, que não tem coque, não. Então, eu perdi oportunidades por conta dessa questão que me incomodava, né? Então, se é algo que te incomoda, faça. Vá atrás, sabe? Procure informações. Só que assim, pesa muito o que você vê na internet, tá? Pesa muito vídeos do YouTube, pesa muito depoimentos, né? Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu procurei vídeos na internet, cheguei, né, a olhar um ou outro vídeo, mas isso muitos anos antes de decidir fazer cirurgia, tá? Quando eu fiz a cirurgia, quando eu falei assim, eu vou fazer cirurgia, gente, eu não entrei pra ver vídeo nenhum. Porque eu não queria ficar ouvindo outras pessoas, assim, sabe? Porque eu já tinha decidido, entendeu? Então, se colocasse no vídeo a menina chorando, não ia resolver, porque eu já tinha decidido, né? Mas, anos antes, quando eu tava naquela fase, né? 18, 17, enfim, né? Eu vi muitos vídeos, assisti muitos vídeos, né? E era mulherada fazendo rinoplastia chorando com vídeo no YouTube. Eu não respiro. Gente do céu, eu vou morrer. Cara desse tamanho, né? Inchada. Eu lembro até que eu vi um vídeo de uma moça no YouTube, ela chorando e comendo bis. Ai, gente, tá duro. E comendo bis, né? Aí depois, isso, gente, eu comia também um monte de coisa, tá? Como vocês sabem, quem me acompanha no Instagram, mudei minha alimentação e tudo mais. Mas eu comia muito chocolate, enfim. Gente, é altamente inflamatório chocolate. Então, assim, a pessoa chorando que ela tinha feito uma cirurgia e comendo um pacote de bis. Sabe? Primeiro que, assim, quando você faz uma rinoplastia é complicado, né? Dependendo do que você vai comer, porque você tá respirando pela boca, tá? Quando eu voltei da cirurgia, no primeiro dia, entrava um pouco de ar pelo nariz. Eu senti um pouco, tá? Mas eu não forçava com medo de estourar ponto e tudo mais, né? Mas, a partir do segundo dia até o 10º dia, não entra ar no nariz. Então, eu respirava pela boca, eu comia pela boca. Tanto é que de madrugada, às vezes eu tinha um ataque, um pouco de tosse, porque minha garganta secava, né? E sempre tomando muita água. Então, assim, eu sabia que ia passar por esse processo, né, de respirar só pela boca. Eu trabalhei muito o meu mental, né? Usei até cromoterapia em casa, enfim, eu gosto muito dessa questão, né, das luzes. Ouvi muitos mantras,
fiz muitas reflexões, aproveitei para ler, né? Trabalhei também, tinha coisa online, né? Audiência online, mas era com máscara que eu fazia, então ninguém via, né? Mas assim, era algo que eu queria muito, sabe? E o que eu pensei? Eu pensei assim, gente, se fosse um negócio tão impossível, ninguém fazia rinoplastia, né? Ninguém ia fazer. Você entra na internet, um monte de gente fazendo rinoplastia, então, desculpa, não é algo impossível. Eu pensei isso, eu falei, quer saber? Um monte de gente fez, por que eu não vou fazer? Não é verdade? Um monte de gente faz, vai lá, resolve. É igual que eu lembrei muito quando eu comecei a dirigir, né? Minha mãe falou uma coisa pra mim, né? Ela falou assim, Patrícia, todo mundo dirige quase. Um monte de gente dirige, né? Você tá fazendo faculdade, você tá com medo de dirigir. Eu que nem faculdade fiz, dirijo, né? Um monte de gente que não estudou, né? Dirige, sabe? Às vezes a pessoa não sabe escrever, dirige super bem. E você com medo de dirigir, ela falou. Poxa, todo mundo que sai na rua dirigindo um carro, não sai pra bater. Todo mundo tem receio, né? De colidir com outro carro. Ninguém quer bater, causar um acidente. As pessoas tomam cuidado. Você vai tomar cuidado também. Então para com isso. Se fosse impossível dirigir, o planeta inteiro não dirigia. Aí eu levei isso pra rinoplastia, né? Eu falei, quer saber? Se fosse impossível, ninguém nesse mundo faria rinoplastia. Falei, então não é impossível. E aí era algo que eu queria muito. Então, por isso que eu falo, se é algo que você quer muito, não fica muito centrada em depoimentos na internet, porque é muito relativo, sabe? É o que eu falei, essa menina tava chorando, mas ela tava comendo bis, entendeu? Então, assim, eu sei que eu não ia comer bis, né? Tanto é verdade que, gente, eu fiquei, olha, no segundo dia eu acordei um pouco amarela aqui, não fiquei preto o rosto, sabe? Aquele olho de panda, não fiquei nada disso. Até no Instagram, se você for ver, lá na minha bio, né, no meu perfil, nos destaques, tem rinoplastia. Vocês vão ver foto minha lá, sabe? Então, eu não fiquei com hematoma, nada, gente, nada, sabe? Ficou um pouco amarelo, assim, claro, um pouco altinho. Mas assim, perto das pessoas que você vê postando, por quê? Porque cada um é cada um. Cada um tem um corpo, cada um tem uma estrutura. Tem pessoas que seguem realmente um pós-operatório completo, tem pessoas que não seguem, entendeu? Tem gente que fala, o médico falou pra fazer isso. Pra que eu vou? Gente, pra que eu vou lavar o nariz 8 vezes por dia? Lavo lá 5, tá bom demais. Né? E tá tudo bem, cada um faz o que quer. Só que o que acontece? Na hora vai sofrer, o resultado vai ser diferente. É isso, entendeu? A pessoa vai ter o nariz lá, mas na hora de tirar os pontos vai chorar, vai puxar, vai ter sangue colado, entendeu? É isso. Depende do que você quer pra sua vida. É isso pra qualquer cirurgia, né? Eu lembro que quando eu saí, eu falei assim pra ele, eu falei, doutor, você fez a sua parte, eu vou fazer a minha agora. Eu deixei isso muito bem claro pra ele, né? E aí ele até me parabenizou na hora que foi tirar os pontos. Ele falou, nossa, Paty, parabéns, meu. Ele falou, né? Tá excelente sua recuperação. Eu falei, doutor, eu fiz tudo o que você pediu. Às vezes eu fiz até mais, tá? Gente, eu lavo meu cabelo todos os dias, né? Todos os dias. Eu não gosto de deitar no travesseiro com o cabelo sem lavar. Muita poluição, tudo, enfim. No travesseiro você coloca a boca, o rosto, né? Então eu não gosto. Eu fiquei 10 dias sem lavar o cabelo. Isso foi o pior pra mim. Então, se você perguntar, Paty, o que foi o pior? Ficar 10 dias sem lavar o cabelo. Pra mim, isso foi o caos, tá? Não podia ir no salão lavar também, tá? Não podia ir. Até eu recebi esse conselho. Por quê? Porque você fica com o pescoço, né? Assim, apoiado pra trás. E puxa o cabelo na hora de lavar, né? Então tem aqueles impactos, né? Como tá bem preso aqui, tá cheio de ponto. Então, às vezes, né? Você vai num salão, pede pra pessoa lavar. Eu fiquei também com receio. Eu falei, gente, sabe? Eu não vou morrer. Tem mulher que lava cabelo uma vez por semana. Eu pensava assim, gente. Tudo levava pro outro lado. Eu falei assim, tem mulher que lava cabelo uma vez por semana, não morre, né? Às vezes a pessoa mora na rua, nem lava o cabelo, não morre, tá viva. Então, não é 10 dias que eu vou morrer também. Então, tipo, eu fazia essas associações, sabe? Eu trabalhava muito a minha mente nesse sentido. Então, é isso que você tem que, né, trabalhar. Então, faça.
Tem mulheres que gostam, querem fazer, desejam fazer uma abnoplastia depois de uma gravidez. Tem, né, os cuidados que são diferentes. Se é o seu desejo, se programe e faça, tá? Não perca tempo de vida, sabe? Pedindo autorização para as pessoas, pedindo conselho. Cada um acha uma coisa. Isso para tudo na vida, sabe? Eu cheguei a essa conclusão. Se eu for perguntar assim, gente, ó, essa cortina aqui atrás, que cor que eu escolho? Azul, cinza, laranja, preta? Cada um vai escolher uma cor, entendeu? Então, se tudo você ficar sempre dependendo da opinião do outro, você vai viver uma vida, né, satisfazendo as pessoas, né, cumprindo ali, querendo agradar essas pessoas. E vai te trazer felicidade, né? Paty, eu preciso disso para ter uma autoestima. Eu preciso mudar um corte de cabelo. Eu preciso, sei lá, pintar meu cabelo de azul. Mas e a sociedade? Não sei o que lá. Sabe? Se você for ficar pensando o que os outros vão achar de você, você vai deixar de fazer muita coisa na vida. Muita coisa. Você vai perder muitas oportunidades, né? Porque muitos podem falar que legal. Outros vão falar, você é louco, né? Você é louca, né? Você realmente não tem o que fazer na sua vida. Então, se é importante para você, né? O que eu acho que você tem que fazer é ter uma decisão muito clara, sabe? É muito claro aquilo que você quer. O meu nariz era algo que causava sofrimento. Sofrimento, né? O meu nariz causava sofrimento. Então, assim, eu decidi, na hora que eu vi, assim, o ponto crucial foi na hora que eu peguei o exame que o médico falou. Você tá cheia de problema funcional. Na hora que eu vi aquilo, falei, não, agora, tipo, é o que eu precisava para ter a certeza, sabe? E veio, né? Veio essa resposta, pedi para Deus ajuda, falei, Deus, me ajuda, me dê força, né, e aí eu sempre pensava, era muito, gente, foi uma experiência tão grandiosa, né, eu me senti grande, porque foi algo que, assim, essa recuperação, esse processo que eu fiquei sozinha, né, de 10 dias, né, assim, com os meus medos, né, com as minhas questões, trabalhando muito a minha mente, me deu um crescimento, sabe, assim, quando você passa por uma situação dessa, e você se supera, né? Você pensa assim, eu acho que eu tô pronta pra tudo na vida, sabe? É mais ou menos isso, assim, sabe? Eu não quero fazer outras comparações, né? Mas assim, você fala, eu acho que eu tô pronta, sabe? É uma força que você ganha, que assim, é surreal, né? No meu caso, porque eu tinha o medo da cirurgia, as crenças, né? O discurso da família. Eu tinha a questão de não conseguir ficar um dia sem lavar o cabelo. Eu cuidei de mim, né? Esses 10 dias. Eu não fazia lavagem no meu nariz, nem sabia como era fazer uma lavagem no nariz. Colocava os vídeos e via o pessoal fazendo com a seringa e fazia as lavagens. Tinha um medo. Assim, tinha um medo nesse processo de, por exemplo, estar dormindo e virar o rosto e, sei lá, machucar meu nariz, né? Cair, dormir em cima do meu nariz e ele cair, sei lá, do rosto, sabe? Umas coisas meio assim, sabe? Deslocar. Eu tinha esses medos, né? Dormindo sozinha. E comprei todo o travesseiro. Então, assim, eu trabalhei muitos medos, sabe? Eu lembro que teve uma crise que me deu de tosse por conta tomando água, mas a garganta seca. Gente, eu comecei a tossir. E, assim, sabe aquela tosse que você começa aquela crise de tosse? Gente, eu quase entrei em desespero. Porque eu via meu rosto balançando muito. E, assim, eu falei, gente, vai estourar meus pontos. Tipo, dentro do nariz, sabe? E aí, na hora de espirrar, né? Eu falava assim, gente, eu não posso espirrar esses 10 dias, porque você tem que espirrar com a boca aberta, né? E a gente sempre espirra, né? Com o nariz, tudo, né? E aí, tem que espirrar com a boca aberta. Eu lembro que dias antes da cirurgia, se eu tivesse que espirrar, eu já tava treinando em casa, né? Espirrando com a boca aberta
isso ser algo já comum, né? E não ter esse cuidado. Então, assim, foram vários medos, né? Na hora do banho, do chuveirinho. Eu tomava banho com água gelada, né? Um desafio grande. Tudo bem, tava bem calor, né? Bem calor mesmo na semana que eu fiz cirurgia. Mas era um desafio, né? Alguém que tomava banho. Nunca gostei de água muito quente, mas eu tomava banho com água morna, né? Então, água gelada. Eu comi, né? Comida em temperatura ambiente. Então, assim, sopa, por exemplo, tudo batidinha, né? Eu tirava da geladeira e comia na temperatura ambiente, não esquentava, né? Por causa do vapor. Não podia tomar banho quente por causa do vapor. Então, gente, para não inflamar. Então, assim, eu já tava com uma alimentação melhor, né? Mas se vocês verem as fotos minhas, não tava, né? Do jeito que eu tô hoje, meu corpo tava ainda com peso um pouco maior aí, não treinava, né? Como eu treino hoje, apesar que nessas últimas semanas tem sido complicado o treino por conta de agenda, muitos projetos novos aí que eu vou compartilhar com vocês, né? Enfim, uma fase. Mas eu lembro que... Então, assim, eu passei por várias superações, entende? Não era só o medo de dormir e machucar, era o espirrar, era o tossir, era água gelada no banho, era comer comida praticamente gelada, né? Que saia da geladeira, tipo, eu comia, eu repetia muito o mesmo prato, né? A mesma comida. Então, eu tive, por exemplo, assim, eu não tomava nada com açúcar, né? Na época que eu fiz a cirurgia. Eu já tinha parado de açúcar já há um bom tempo, né? Então, qualquer bebida, né, que eu bebo hoje, óbvio, né? Se você tomar um pouquinho de refrigerante, mas assim, pouquinho mesmo, quando eu tomo é muito raro, eu não gosto, porque eu sinto queimar, já é algo que me incomoda. Mas assim, as bebidas eu não adoço, né? Eu não coloco nenhum tipo de açúcar, adoçante, absolutamente nada, né? Suco de limão, nada eu adoço. Então, eu já não tive essa dificuldade, né, na hora de beber. Mas, assim, eu tive que superar outras questões, sabe? Eu passei um calor insuportável, meu cabelo. Nossa, gente, sabe? Eu senti ele oleoso, né? O rosto, eu não podia lavar o rosto, né? Mais essa. Eu molhava o algodão e eu passava no olho, né? De manhã, passava no rosto, algodão, não podia lavar o rosto. Então, assim, foram muitas coisas que eu superei, né? E eu fiquei tão leve durante o pós. Apesar de ter tudo isso, gente, eu tinha uma leveza. Eu tinha uma confiança tão grande, né? Eu, assim, tenho certeza, né? Que o plano espiritual, Deus me ajudou muito, né? Pedi muito também ajuda. Muita ajuda. E, assim, eu tinha uma leveza, eu tinha uma gratidão por estar realizando esse sonho, né? Por ter conseguido. Por ter decidido algo na minha vida sem falar pra ninguém, sem às vezes consultar ninguém, sem ouvir ninguém, sabe? Então, assim, foi uma experiência linda, linda na minha vida. Então, se você pensa em fazer rinoplastia, né, que tá me assistindo ou ouvindo, ou vai assistir ou ouvir depois, faça. Gente, é gratificante. Você vai ver que você tem tanta força que você nem imaginava. Você vai ver, entendeu? Você vai falar, poxa vida, né? Da onde que vem, né? Nessas situações que você se depara com essas situações, você fala assim, gente, de onde que vem tanta força, né? Como eu tô aguentando, né? Isso. Muitas pessoas que eu vi vídeos na internet, depoimento, muita gente chorando, né? Porque tem gente que ficou menos tempo, né? Respirando pela boca. Chegou em uns momentos desse processo, nesse pós-operatório, pequenos momentos, que me deu um pouco de desespero, de não conseguir entrar pelo nariz, sabe? Que você quer puxar o ar e você não consegue. E eu lembrei muito disso, né, nas situações do que as pessoas passaram, né, com a Covid, né, eu lembrei muito, né, de você querer respirar e não conseguir. É desesperador, né, assim, desesperador. E aí, mas logo que, tipo, vinha esse momento de desespero, eu já me ligava a Deus, pedia força, falava, não, tá ótimo, né, é um grande sonho, vai ficar lindo. Então, assim, faça, né, se o seu sonho é colocar silicone, né? A gente sabe, né? Que tudo tem risco, né?
Hoje muitas pessoas estão tirando a prótese, né? Até por estudos aí na questão da saúde, um corpo estranho dentro de você. Mas se é um desejo seu, se é algo que te impede de se relacionar, né? Até numa relação sexual com alguém, sabe? Então, faça, né? Faça cirurgia, trabalhe também, né? Nessa questão de até com psicólogo, se for um psicanalista, né? Eu sei que por mais que se eu fosse trabalhar isso na terapia, né? Eu não ia mudar de ideia, gente, porque assim, era algo tão meu, sabe? Eu pensava todos os dias, poxa, minha vida vai ser 1000 vezes melhor, sabe? Vai ser 1000 vezes melhor, sabe? Depois disso. Então, assim, já tava dentro, sabe? Tipo, falta isso pra minha vida ser melhor, entende? Então, realize, né? Porque eu sei o quanto isso pesa na autoestima. Quanto pesa, tá? Outro detalhe. Cuidado agora, meu amigo, minha amiga, com o excesso de cirurgia plástica, né? Pra gente não perder a mão.